Chegou para a gente aqui, a Thaís Arbeck está compartilhando. Já já a gente traz mais informações do relatório que foi nos enviado pela nossa produtora em Brasília, Luciana Amaral. Já já os detalhes para a gente analisar também os trechos principais. Thaís, eu sei que você deve estar dando uma olhada no que já chegou por aí. Vamos trazer algum trecho interessante ou algo que a gente possa já antecipar aqui do que não foi, talvez, evidenciado na fala do Capelli? Sim, Tainá, estou tentando achar justamente a parte que ele fala do dia 6 de janeiro. Vou fazer uma busca aqui ao vivo, enquanto todo mundo nos acompanha. Deixa eu ver se tem mais trechos do 6 de janeiro que ele cita aqui nesse relatório. Ele faz referência àquele outro documento que a gente já tinha analisado há alguns dias aqui no 360, aquele que é o plano de operações que foi discutido com todo o governo do Distrito Federal. Isso eu já vi que ele faz essa referência, mas é um documento bastante extenso, são 7 páginas, e mais do que isso, Tainá, tem também uma série de anexos, documentos anexos. Então, me parece que é um documento bastante extenso. Isso. Tem fotos também, né, Thaís? Já que vocês já tinham adiantado algumas imagens aqui no 360 no dia 23, mas tem um documento bem robusto com outros documentos anexados, como citou a Thaís, e com fotos também dos acampamentos. Também, Thaís, coloquei aqui rapidinho, 6 de janeiro, que me apareceu foi um destaque para o dia 6, com fotos, né, dos acampamentos, dizendo que o estacionamento de terra estava totalmente desocupado, não ocorreu a chegada de ônibus. Estima que restou um público de aproximadamente 300 participantes. Aí ele entra no acampamento da Praça dos Cristais. É um relatório, gente, que esmiuça detalhes do que era visto nesses acampamentos, como cada acampamento se mobilizava, o que era disponibilizado para esses manifestantes. Por exemplo, numa página aqui, na página 20, por exemplo, quando tem outras fotos, a gente vê que há o detalhamento da identificação das estruturas formais. Barracas de camping, tendas, cozinhas coletivas, banheiros químicos, banheiros com chuveiro quente, geradores de energia, placas solares, som mecânico, caminhão utilizado como palco e carro de som. Aí segue, além dessas estruturas, suporte logístico aos manifestantes com fornecimento de alimentos, água e alimentos e pedidos de doações. Fotos que evidenciam que essas doações e esses mantimentos chegavam aos manifestantes estão anexados a esse documento. Segue falando também dos veículos, né, que havia participação de várias caravanas de ônibus e caminhoneiros. Aí a gente está colocando para vocês imagens das tendas com os banheiros químicos também sendo apresentados ali embaixo, né? Dizendo que contava com a participação de várias caravanas de ônibus e caminhoneiros vindos de outros estados, participantes do Distrito Federal, e que as áreas do setor militar urbano foram ocupadas por veículos de passeio, aqueles veículos que a gente via ali parados, né? Quando passava pelo local, vários veículos de passeio, caminhões, ônibus. Em relação à participação dos caminhoneiros, diz o documento, o primeiro comboio, aí novamente cito o dia 6, chegou no dia 6 de janeiro. Os veículos foram alocados em espaços destinados pelos militares. Dá uma pausa aqui, porque eu quero ouvir o Leandro Rezende, quando o interventor fala da participação de comandantes. Leandro. Tainá, eu fiz uma busca aqui, tá todo mundo, até para quem está nos assistindo entender. Muito bem, tá todo mundo olhando para baixo. Tá todo mundo olhando para baixo, porque a gente está lendo o relatório e procurando os melhores trechos aqui para destacar. Nossa galera aqui que não aparece também está nos ajudando, nossos editores e tudo mais. Por isso que está todo mundo olhando para baixo. E eu, nessa minha peregrinação aqui, porque esse tema das férias, ele me chamou muita atenção na fala do Ricardo Capelli, tem lá no final
desse relatório, eles colocam uma série, alguns anexos, né, que são documentos da Polícia Militar do Distrito Federal, mostrando que 9 comandantes de batalhões estavam de férias no dia 8 de janeiro. Né? Esse é um dado importante, e aí tem a lista. O comandante do 3º Batalhão estava de férias, do 2º Batalhão, do 6º, do 7º, do 24º, o comandante, né, do 2º CPR, que é aquele comando um pouco maior, né, que é a parte que chefia batalhões de Polícia Militar, também estava de férias, o comandante do batalhão de choque estava de férias, e aí entra uma outra apuração aqui. O batalhão de choque, ele é preparado para esse tipo de situação extrema em que o confronto se faz necessário. Alguns policiais militares com quem eu conversei questionaram o tempo todo pelo fato do batalhão de choque não ter agido com rapidez ou pelo menos ter se posicionado na frente dos prédios públicos que foram destruídos e depredados por essa horda de golpistas. Por que não, o batalhão de choque não se posicionou? Uma razão possível pelo fato do comandante estar de férias. E aí, na entrevista, o Ricardo Capelli deu um nome, né, que é do coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era o comandante de todos, né, comandantes de todos esses batalhões que estavam de férias. E ele próprio estava de férias também nesse dia 8 de janeiro. Então, 9 comandantes, 9 pessoas, 9 policiais militares que tinham a responsabilidade de comandar tropas, sejam grandes, sejam pequenas, mas de comandar batalhões, estavam de férias. Isso é absolutamente incomum, não sou eu que estou dizendo, são os comandantes de polícias militares com quem eu conversei com o coronel Euler, há pouco, que presidiu o Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Polícias Militares do país, e ele diz que é raríssimo que um número tão grande de comandantes tenham férias ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro e a razão disso está para ser investigada num inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal. Eu estava lendo um pouquinho também, Lê, enquanto você explicava, cheguei na página 17. Primeiro, o interventor faz toda uma explicação de como é que funciona a Polícia Militar no Distrito Federal, o que é competência de quem. E aí depois ele chega no início da montagem desses equipamentos e vai fazendo uma retrospectiva. E aí traz o que foi mencionado na coletiva, que depois da proclamação do resultado da eleição presidencial, em 30 de outubro, e vem essa foto aqui na página 17, vários grupos contrários ao presidente passaram a fazer manifestações contrárias ao resultado. Com o acirramento dos ânimos, essas manifestações retrocederam no dia 31 de outubro, com bloqueios de rodovias federais e a instalação de acampamentos em frente às unidades militares. Chegando no dia 1 de novembro, houve o início da instalação de um acampamento na área do Quartel-General do Exército por pequenos grupos, seguido da instalação de barracas. Em poucos dias havia uma estrutura organizada e estruturada, conforme a foto que aparece no documento, que é essa que vocês estão vendo na imagem. Depois vem uma outra foto na página 18, se a gente puder colocar, porque o interventor faz um comparativo e diz: se a gente comparar as duas fotos, há uma rápida expansão dos movimentos na região. A Secretaria de Segurança Pública evidenciou que no início a mobilização se limitava a manifestantes na área militar, com um aumento no número de frequentadores aos finais de semana e feriados. Até então, era difundido pelos participantes do movimento o entendimento de que ali era um lugar seguro para o grupo e que seria uma área sob responsabilidade das forças militares. Depois, em especial, da chegada de grupos indígenas ao local, vários atos de protesto e palavras de ordem passaram a ocorrer em várias áreas, fora do perímetro militar. E aí vocês veem a segunda foto de comparação mostrando a expansão dessas manifestações. Ainda, no entanto, aqui segundo o relato, o grupo continuou se opondo à saída dos manifestantes do acampamento para a realização de mobilizações externas. Na segunda quinzena de dezembro, sobretudo após a diplomação do presidente da República, do presidente Lula,
a gente lembra, vale recordar, foram praticados atos de vandalismo na área central de Brasília. Houve a diminuição do número de pessoas no acampamento, no setor militar urbano, bem como a redução no quantitativo de barracas e demais estruturas existentes. Vale lembrar que o então ministro, né, da Segurança Pública, o Anderson Torres, ministro da Justiça, estava jantando com a família enquanto esse quebra-quebra ocorria em frente ao hotel onde estava hospedado o presidente e outros futuros ministros. Depois da posse, segue o interventor. Em 1º de janeiro, houve intensa desmobilização do acampamento, mas ressalta-se no dia 6 de janeiro, que no dia 6 de janeiro o estacionamento de terra estava totalmente desocupado e não ocorreu a chegada de ônibus. Então, eles estão dizendo que no dia 1º, no dia da posse, percebeu-se a desmobilização e no dia 6 de janeiro, a saída dos veículos que lá ficavam desde o início da ocupação. Estimava-se que restou um público de aproximadamente 300 participantes à época. O acampamento na Praça dos Cristais, cadê a outra imagem que a gente tinha, que estava muito mais robusto depois da evolução dos fatos, e é o comparativo que eles fazem. No dia 15 de novembro é essa imagem. A anterior é no dia 1º de novembro. A gente mostra uma crescente. Em seguida, a gente tem uma outra imagem, gente, na página 19 desse mesmo acampamento, mostrando que ele apresentava uma complexa e engenhosa organização com distribuição de tendas destinadas à cozinha, medicamento, atendimento aos manifestantes, fornecimento de geradores, acesso à internet, informações, local para realização de cultos religiosos e outras organizações internas. Se a gente tiver a foto do dia 19, a gente pode mostrar que aí a gente tem na visão do interventor e de quem está tomando frente dessas investigações, que se tratava de um acampamento muito mais organizado. A imagem do 19, gente, página 19. Aí a gente tem o que foi citado anteriormente: barraca, tenda, cozinha, banheiro com chuveiro quente, gerador de energia, placa solar, som mecânico, caminhão utilizado como palco, etc. Deixa eu trazer os nossos analistas que tiveram um tempinho enquanto eu falava para analisar melhor o documento e trazer outros trechos. Larissa Rodrigues, posso ir com você? Vamos lá, então, Tainá. Estava lendo ali mais no final do relatório as conclusões aos quais, então, se chegaram. E eu queria destacar quando se fala sobre a Polícia Militar do Distrito Federal. Porque faz sentido com o que disse o comandante da Polícia Militar, que está preso, o que aparece nesse relatório. Por isso pode ser até usado numa tentativa que os advogados me disseram do comandante, de quem sabe ele conseguir sair em breve da prisão. Eles comentam ali que desde o fim de 2022 teriam tentado algumas ações planejadas para desmobilizar as pessoas acampadas ali em frente ao QG do Exército, mas, vou abrir aspas, algumas operações interrompidas já em andamento e com tropas da segurança pública por orientação do Exército Brasileiro. Então, afirmando ali que o Exército não teria autorizado a retirada desses manifestantes, até então manifestantes, na porta do QG do Exército. É também citado isso no depoimento de Anderson Torres, o então secretário de Segurança Pública. Queria lembrar isso aqui também. Outro detalhe: não houve elaboração prévia de planejamento operacional nem ordem de serviço emitido pelo Departamento Operacional da PMDF em relação aos fatos do dia 8. O comandante também cita isso durante o depoimento, dizendo que não teria sido avisado que o Departamento da Polícia Militar, responsável mais pela inteligência, não teria avisado os policiais de fato que estariam no dia em ação do que poderia vir, que não teria sido repassado ao comandante da Polícia Militar informações do que poderia acontecer no dia 8 de janeiro. Outro detalhe que eu comentei há pouco, que a gente não tinha informação ainda de quantos policiais militares estariam trabalhando nesse dia. Na conclusão desse relatório temos a informação, mas eles ainda citam dessa maneira: teriam sido empregados na área central de Brasília e na esplanada dos ministérios 555 policiais militares.
aí aqui eu abro aspas novamente, fato que parece não estar em sintonia com as imagens captadas pelas câmaras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do DF. Ou seja, eles trazem o número repassado pela Polícia Militar de 555 policiais trabalhando, mas dizem que as imagens mostram que são menos. É o que a gente também teve a impressão até agora com as imagens que tivemos acesso, Tainá. Perfeito, Larissa Rodrigues. Eu já jogo para a Thaís Arbex. A Thaís citou anteriormente um ponto de atenção, que são os documentos com informações detalhadas a partir dos testemunhos que eles foram colhendo, né, Thaís, sobre o que se iniciou no dia 6 de janeiro, que citado pelo Capelli, né? O que veio de informação antes do dia 8, que informações que as seguranças do Distrito Federal tinham em relação ao ato que aconteceria no dia 8. Sim, mais cedo nessa coletiva de imprensa, Ricardo Capelli citou o fato de que a polícia já tinha um relatório dizendo da possibilidade de invasão aos prédios públicos aqui em Brasília. Além do relatório, esse documento divulgado tem uma série de anexos. Um deles diz respeito exatamente a esse documento que Capelli citou. Como que ele é nomeado? A gente está vendo na tela agora. Memória de reunião de trabalho. É como se fosse um relatório do que foi a reunião. Participaram Secretaria de Segurança Pública do DF, Polícia Militar do DF, Polícia Civil, Bombeiros, Detran, Câmara Federal, Senado Federal, Ministério das Relações Exteriores, STF e o DF Legal. O que diz aqui? Diz, em determinado momento, o Coronel Casimiro informou que está monitorando com a inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal e que até o momento não há informações concretas com relação aos movimentos. Que há um acampamento constante constante das atualizações das informações e que a Polícia Militar do Distrito Federal inicialmente contará com efetivos das unidades próximas da esplanada e do Comando Regional da área. Ele informou também que haverá efetivo do Departamento de Operações da Polícia Militar do DF nas proximidades. E aí, descendo um pouco, o que ele diz? Que se houver... o que ele diz, que inicialmente só tem cerca de 200 pessoas no acampamento e que se houver maior adesão de ônibus ou caminhões, outras providências serão tomadas, como o fechamento da Praça dos Três Poderes, decisão que acabou sendo tomada e que não foi cumprida. Essa é uma observação minha. Que não será autorizado, continua o documento, qualquer tipo de montagem de estrutura sem autorização prévia, que estão atentos quanto às movimentações nas proximidades da Praça dos Três Poderes, com policiamento fixo para monitoramento dos eventos, que caso haja acionamento, solicita que seja realizado o atendimento identificado, que circulam áudios em redes sociais de possibilidades de invasão de prédios públicos, que não pode descartar, que é preciso ficar bem atento, que haverá reforço de viaturas e que não foi identificados lideranças nos movimentos, que no acampamento não há consenso quanto às próximas ações do movimento. Mas aqui já estava claro que a polícia tinha informações, ou seja, estava monitorando essas pessoas e que ela tinha, de fato, informações da possibilidade de invasão dos prédios públicos, como disse Ricardo Capelli na coletiva hoje de manhã, quando falou desse relatório. Acho bastante emblemático. E aí, seguindo esse documento, o representante do Supremo Tribunal Federal que participou dessa reunião, representante da segurança, ele relatou que existe preocupação quanto à atuação dos atos isolados, sem qualquer previsibilidade. E aí que ele solicitou o cadastramento de veículos, que foi montada uma terceira linha de gradis na Praça dos Três Poderes. Então, essa reunião, me parece que esse documento é o documento mais completo
a respeito do que já se sabia e do que poderia acontecer até agora, pelo que eu consigo entender de tudo que a gente acompanhou desse episódio até hoje. Tainá? Ótimo, Thaís Arbex, obrigada. Leandro, vamos continuar falando então da falta de atuação das forças de segurança que seriam as responsáveis, né, para atuar frente a esses atos, com esse tanto de informação que a gente vê que foram explicitados e evidências do que poderia acontecer, chegando antes do dia 8, no dia 6, então a partir desse relatório. Tainá, só um minutinho antes disso, né, só para frisar esse documento que a Thaís trouxe, como ele é importante e de quantas instituições sabiam, né? Essa memória dessa reunião de trabalho que aconteceu no dia 6 de janeiro, às 10 horas da manhã, que a Thaís Arbex acabou de detalhar para a gente, você tinha ali a participação da Câmara dos Deputados, do Senado, do Ministério das Relações Exteriores, do Supremo Tribunal Federal. São várias instituições que foram informadas de que poderia acontecer o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas aí, diante de tudo isso, o que a Polícia Militar do Distrito Federal fez? Aí já é um outro documento que consta nesse, um dos anexos desse relatório apresentado pela Intervenção Federal na Segurança do Distrito Federal. Diante de tudo isso, eles colocaram à disposição para trabalhar naquele final de semana, entre os dias 7 e 9 de janeiro, sábado, domingo e segunda, portanto, desse mês, diante de toda essa expectativa de que manifestações poderiam acontecer, tem um documento aqui produzido pela Polícia Militar do Distrito Federal, mostrando que eles só colocaram à disposição ali do trabalho, né, o batalhão de choque para, conforme o planejamento próprio, ser acionado, né, em caso de necessidade, não foi colocado ali de prontidão, e o batalhão da Rotan, também de planejamento próprio e com atenção a outras missões que já estavam dadas como patrulhamento normal para a área central de Brasília. O que a Intervenção Federal destaca que considero importante? Não teve um planejamento prévio para chamar, por exemplo, regimento de polícia montada, né, que acabou aparecendo ali depois. A gente teve até aquela cena de um policial que estava sobre um cavalo que acabou caindo no chão, mas isso foi chamado de urgência, não tinha planejamento próprio para aquele momento, não estava organizado para que a polícia de cavalaria tivesse de prontidão naquele final de semana, naquele domingo. Não teve também acionamento do apoio aéreo, né, o batalhão de apoio aéreo que poderia ter ajudado a polícia a ter uma visão melhor do que estava acontecendo na região da Praça dos Três Poderes. Não teve acionamento do batalhão de cães também. Então, um indicativo. Esse documento e o comentário da intervenção é de que tinham policiais e batalhões especializados à disposição que não foram acionados para o dia 8 de janeiro.